Olá chicos e chicas, como estão? Professor Marcos aqui para nossa segunda aula de espanhol desse bimestre. A gente, na aula passada, falamos um pouco sobre expressões, algumas expressões que são usadas no dia a dia na língua espanhola. A partir dessa aula a gente vai começar a ver as chamadas palavras de referência. São aquelas palavras que aparecem no texto e que elas denotam algum tipo de ideia, algum tipo de relação. São as conjunções, os advérbios, né? No caso do espanhol a gente tem também os conectores, certo? Então a gente vai ter essas aulas para ver essas questões. Na segunda parte do bimestre, no mês de setembro, eu planejo trabalhar com vocês mais a parte das questões de Enem. A gente vai começar a ver texto, tentar identificar, certo? Então, vamos lá. Espero que todos assistam esse vídeo, tá? Porque eu estou fazendo com todo carinho para vocês e eu espero muito que vocês assistam. Não vão só fazer a atividade, tá bom? Então vamos lá, gente. Começando, a gente vai começar pelas conjunções, as conjunções, certo? Assim como no português, as conjunções em espanhol, elas são palavras que unem dois termos, né? De uma oração ou duas orações também pode acontecer. E elas expressam dois tipos de relação. Ela pode ser coordenada, relacionada uma a outra, mas sem dependência. São orações independentes, elas não dependem uma da outra para ter sentido. E a gente tem a subordinada, que é aquela que depende da outra para ter um sentido completo. Certo? A gente vai ver primeiro as coordenadas. Eu vou dizer a vocês quais são os tipos e vou dar também alguns exemplos. Ok? Vamos lá. Começando, a gente tem as copulativas, né? São o quê? São aquelas que expressam adição, certo? São termos similares, tá? Que a conjunção ela está entre eles para expressar uma relação de adição. Por exemplo, se eu dissesse o exemplo, tengo para desayunar pan y leche. Tengo para desayunar pan y leche. Vocês perceberam aí, ó? Essa frase eu falei pão e leite. São elementos similares, tá? Tengo para desayunar. Desayunar quer dizer... Imagina, não? Desayunar quer dizer café da manhã. Então, eu tenho para o café da manhã pão e leite, certo? Esse yzinho que aparece, ele é a conjunção, que dá a ideia de adição, tá? Ou se eu, por exemplo, dissesse quiero mi gaseosa com limão e hielo. Gasosa quer dizer refrigerante, tá? Quero mi gaseosa com limão e hielo. Limão e hielo, né? Às vezes eu também. Então eu quero o meu refrigerante com limão e gelo. Também elementos similares. Nesse caso da copulativa, a gente tem uma regrinha que muda. Se a palavra que segue após a conjunção ela começar com a letra I ou com HI, seguida de consoante, a gente não usa Y, a gente usa a letra E. Como nesse exemplo aqui, ó. Son padre e hijo. Son padre e hijo. São pai e filho. O Y já não aparece, no lugar dele aparece a letra E, para expressar essa relação de adição, tá? Seguindo, a gente tem as disjuntivas. As disjuntivas, elas já são o contrário da copulativa. Elas unem termos que expressam ideias opostas, são termos ou orações contrárias, tá? Uma relação de exclusão. Por exemplo,
Hay que tener 2 o 3 alumnos. Hay que tener 2 ou 3 alunos. Tem que ter 2 ou 3. Então esse o no meio, ele expressa a exclusão, né? Ou a ideia oposta. É como o nosso ou, né? Só que também tem uma regra nessa, tá? Que é o quê? Muda para u, no lugar do o, quando a palavra seguinte começa com a letra O ou HO. Por exemplo, son 7 ou 8. Son 7 ou 8. Então, são 7 ou 8. Muda, né, a questão da conjunção. Ela troca o O pelo U. Já se for entre números, essa é interessante. Ó. Se for entre números, esse O ele tem que receber um acento agudo para diferenciar do número 0. Então, sempre que for uma conjunção de subjuntiva entre números, ela precisa ter o acento. Vai ser o O e tem que ter o acento. Tá bem explicadinho no arquivo que eu mandei para vocês. Eu espero que vocês leiam também. No final dele tem a atividade que vocês têm que fazer dessa semana. Vamos dar sequência. Outra conjunção coordenada são as distributivas. Elas unem, né, expressões ou termos de diferenças lógicas, temporais, espaciais ou de qualquer outro tipo. Por exemplo, ora por uma coisa, ora por outra. Nunca consigo estudar. Esse ora, e lá na frente depois, ora, representa já a distributiva, né? São diferenças lógicas. Ou, por exemplo, uno para mim, outro para ti. Uno, outro. São as conjunções, tá? Que elas expressam essa diferença. Uma diferença lógica. Um para você, um para mim. Ou por uma coisa, ora por uma coisa, ora por outra, mas nunca consigo estudar. Né? Então são ideias lógicas diferentes, tá? Em seguida, a gente tem as adversativas, né? Adversativas. Unem termos e orações que se contrapõem. Então são termos contrários, né? Que, por exemplo, se forem duas orações, uma vai estar contradizendo a outra, certo? Me gustaría ir, pero no tengo dinero. Me gustaría ir, pero no tengo dinero. Ou seja, aí você já vê uma diferença. Ó. Eu gostaria de ir, mas não tenho dinheiro. Então esse pero, só com um R, tá? Que pero, com 2 R's é cachorro. Então pero, com um R só, é mas, tá? Mas não tenho dinheiro, né? Ou então, no quiero tecino café solo. No quiero tecino café solo. No quiero té. Té é chá. Não quero chá, mas sim café preto. Sino, esse sino, ele significa mais sim determinada coisa, tá? Outro bem usado é essa daqui, ó. Saldré esta mañana, aunque llueva. Esse aunque, né? Sairei esta manhã mesmo que chova. Esse aunque é mesmo que. Vou fazer algo mesmo que aconteça outra coisa, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E o sino tem uma curiosidade, ele pode ser usado para outra coisa, tá? Ele pode, por exemplo, ser colocado no le gustan comer frutas, sino manzanas. Não gostam de comer frutas, exceto, esse sino passa a ser exceto maçãs. Esta chica não hace outra coisa sino llorar. Esta menina não faz outra coisa a não ser
chorar. Então o sino, ele já passa também a ser a não ser, né? Significar a não ser, tá bom? Espero que vocês leiam o arquivo, né? Ele também está bem explicado. Peço a vocês desculpa, tá, gente? Estou me acostumando com esse negócio de gravar vídeo, então ainda não estou totalmente solto, tá bom? Essas são as conjunções coordenadas, né? Elas expressam essa independência, são orações independentes, termos independentes, tá bom? Agora as subordinadas, elas já têm essa relação de dependência entre elas. Uma sem a outra não tem sentido, tá? E aí elas expressam outras ideias. Por exemplo, causales. Causales são conjunções que expressam causa, tá? Ou seja, é o motivo da ação expressa pelo verbo principal, tá? La fiesta será buena, ya que ha invitado todos mis amigos. La fiesta será buena, ya que he invitado todos mis amigos. A festa será boa, né? Já que convidei todos os meus amigos. Então, expressa uma relação. Por que a festa vai ser boa? Porque eu convidei todos os meus amigos, certo? A gente tem também as finales, que elas expressam a finalidade da ação expressa, tá? Lo haré a fim de que entiendas. Lo haré a fim de que entiendas. Esse a fim de que é a conjunção, tá? Todas essas palavrinhas formam a conjunção. Farei isso a fim de que entendas, para que você entenda, ok? As temporales, que expressam matriz de tempo, né? Então, ela tem uma relação de tempo. Mientras me baño, tu haces las tareas. Mientras me baño, tu haces las tareas. Esse mientras, ele tem um significado de enquanto. Então, enquanto uma coisa acontece, outra acontece também. Dá uma ideia de simultaneidade, acontecem ao mesmo tempo. Enquanto tomo banho, tu faz a tarefa, ou você faz a tarefa, tá? Tem algumas outras, vou citar só mais um exemplo aqui. Quando era niña, te gustaba ir al cine. Quando era niña, te gustaba ir ao cine? Quando você era menina. Então, gente, quando era niña, te gustaba ir al cine. Quer dizer o quê? Quando era menina, gostava de ir ao cinema. Dá essa ideia de tempo. Esse quando, ele dá uma ideia de que era antigo, né? Quando você era menina, né? Então dá essa ideia de tempo. Tem outros tipos, depois vocês deem uma olhadinha melhor. Seguindo, nós temos as... Deixa eu só ver aqui, pessoal, para não me perder. Consecutivas. As consecutivas, elas expressam consequência, tá? Então, é uma ação que expressa a consequência do verbo que está na oração principal, tá? Tengo mucha hambre, con que comeré unas galletas. Com que? Tengo mucha hambre, con que comeré unas galletas. Tenho muita fome, portanto comerei umas bolachas. Galletas quer dizer bolachas, tá? Então esse com que, ele significa portanto, tá bom? Outra que é boa, e eu espero que vocês prestem atenção nesse exemplo, ó. No estudiaste lo suficiente, luego no tendrás buenas notas. Percebam aí, ó, a consequência. Não estudou o suficiente, logo não terá boas notas. Ou seja, a consequência. Por que ele não vai ter boas notas? Porque ele não estudou o suficiente. Então a segunda oração, ela é consequência da primeira, tá bom? Nós temos também as concessivas, que expressam uma concessão, né? Ou uma oposição de ideia. Aunque le no merezcas,
te ayudaré. Aunque a gente já viu essa palavra lá atrás, né? Não merezcas, te ayudaré. Embora, né, não mereça, te ajudarei. Ou seja, dá essa ideia de oposição. Mesmo que você não mereça, eu vou te ajudar. Certo? E temos as condicionales. Condicionales, elas expressam uma condição necessária, uma hipótese para que se realize algo, né? Por exemplo, então, como me extrañas mucho, te escribo. Percebam aí a frase, ó. Como me extrañas mucho, te escribo. Como sente muito minha falta, te escrevo. Então é uma condição. Por que eu vou escrever? Porque você sente muito a minha falta, né? Como eu falei para vocês, estranhar, ele vem ter o significado de sentir saudade, sentir falta, tá? E é isso, gente. Por hoje, essa é a nossa aula, tá? Aí eu coloquei no final do arquivo uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Que é a seguinte: é uma atividade de interpretação de texto, né? A gente tem aí um texto, membros de la família, tá? E tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Tem uma que é de múltipla escolha e tem duas que são para você me dizer mesmo a resposta, tá? Em relação ao que a gente viu na aula de hoje. Então vocês vão assistir esse vídeo, em seguida ler o arquivo, né? E depois responder a atividade e me mandar pelo WhatsApp, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpem se ainda não está numa qualidade ótima, mas eu estou me esforçando para melhorar cada vez mais, tá bom? É isso. Buenos estudios. Adiós.